Meu nome é Renan Amaral, sou escritor, roteirista, diretor, sócio fundador da Gemaster Filmes. Nesse perfil aqui, faço algumas análises sobre curtas-metragens, dentre outros assuntos também, mas eu acredito muito nesse formato como um formato de se contar histórias e não como apenas uma ferramenta para fazer longas futuramente e abandoná-lo. O curta-metragem que eu trago hoje para bater um papo com vocês é o Véu de Amani, com a direção e o roteiro de Renata Diniz. E veja bem, esse curta tem 14 minutos. O curta conta a amizade entre duas meninas e também a complexidade de se navegar entre duas culturas tão diferentes como é nesse curta-metragem, ainda mais sendo criança. Um acerto muito grande desse curta-metragem é que no primeiro minuto já fica estabelecido o universo, o tema e o gênero desse curta-metragem. Com um minuto, a gente já entrou nessa história, a gente já tem informações que vão fazer e permitir com que a gente siga aquela história e compreenda os elementos e os símbolos que vão ser utilizados a partir desse primeiro minuto. E isso tem que ser um aprendizado enorme para todo roteirista e diretor que está aí construindo a sua história de curta-metragem, assim. Num curta-metragem, a gente não vai ter esse tempo todo de dilatar as informações. A gente já precisa chegar chegando, a gente já precisa mostrar o que veio, a gente já precisa dizer sobre o que a gente está querendo contar. Porque a gente tem pouco tempo, então a gente não pode perder nenhum tempo dentro desse roteiro e desse filme com elementos que não agregam nesse sentido, assim. Então, eu sempre penso num curta-metragem, quando vai começar a desenvolver essa história, assim, já entra chutando a porta, entendeu? Já precisa mostrar o que você veio logo no início, para que você consiga agarrar o seu público e aí você consiga navegar nessa história. É muito interessante a leveza com que um assunto tão complexo é tratado, porque também mostra um domínio muito grande sobre quem é o seu público-alvo, para quem você está fazendo essa história. E a leveza nesse filme, ela é fundamental, porque a gente está acompanhando a história de duas crianças que são amigas ali, estão se conhecendo, estão fortalecendo essa amizade. Então, nesse primeiro minuto, elas estão brincando de amarelinha, são duas meninas, uma terceira chega e nessa conversa uma fala, e o meu pai ele é refugiado, e a outra vai dizer, e o meu é açougueiro. E aí você tem uma leveza nesse diálogo e uma brincadeira nesse jogo de palavras, mas que condiz com os personagens desse universo, que condiz com a idade dessas pessoas e que condiz também para um público que, se você apresentar esse filme para um público infanto-juvenil ali, ele também vai acessar essa linguagem. Então, saber conhecer o seu público-alvo também é importante para você saber como que você vai colocar as palavras e construir a sua própria história, assim. Uma outra coisa muito legal nesse curta e que eu acho que vale para quem tá criando pensar também nas suas próprias histórias são os símbolos, as imagens que a gente tá construindo dentro dessa narrativa, né? Cada frame tá contando uma história, assim, não só o que tá sendo dito, não só o diálogo, não só as entrelinhas, mas o que tá sendo visto também diz muito sobre que história você está contando. Então, por exemplo, nesse, você tem a menina que veio lá do Paquistão e ela usa um véu no cabelo. E tem um contraponto com diferentes cabelos que ela interage, porque essas outras crianças, cada uma tem um tipo de cabelo. Isso também diz muito, isso também está contando uma história para além do que está sendo dito, ou da história efetiva, da narrativa clássica que está sendo contada. A imagem também, os contrapontos, esses símbolos, eles também dizem muita coisa, e é fundamental que se pense nisso, sendo um roteirista ou sendo ali o diretor que está executando o que está escrito no papel. Então, uma criança que tem uma outra religião está inserida numa parede repleta de imagens religiosas. Tem um determinado momento em que essa menina não vai dizer para outra, eu odeio você, ela vai dizer, eu odeio rapadura, porque elas comeram rapadura juntas, mas ela não tá sabendo lidar direito com aquilo. Então, ela não tá dizendo que odeia rapadura. Isso está na boca dela, mas existe todo um sentimento que veio sendo construído nessa narrativa que por trás você entende a carga daquilo. Então eu acho muito interessante nesse curta-metragem que, de novo, em 14 minutos, muita coisa é dita, muita coisa é mostrada, muita crítica é feita, muitos ensinamentos são feitos de uma maneira leve e interessante, e as entrelinhas estão todas ali. Você tá acompanhando uma história, você tá vendo essas personagens, você tá ouvindo essas personagens, mas existe uma série de símbolos por trás disso. É o biquíni que uma vai dar para outra de presente, é o véu no cabelo, são as imagens religiosas, é a comida. Quando você vai desenvolver a sua história, é entender que a história está sendo contada em diversos níveis. Então você tem o diálogo, mas você tem as ações, e você tem as entrelinhas, e você tem a imagem, o seu quadro diz muito. Eu tô pegando um pedaço da janela ou não? Por
por que que a janela vai aparecer ou não, o que que tem dentro desse quadro, o que que tá à direita, o que que tá à esquerda, o que que tá atrás, é com foco ou sem foco. Tudo isso diz alguma coisa, tudo isso conta uma história. Então, para você que está criando aí a sua história, também pensar em cada elemento do audiovisual, porque a gente está fazendo isso, é um audiovisual. Cada elemento está contando alguma história. E esse filme ele é muito potente em usufruir de tudo isso, assim, para contar essa história. O Véu de Amani está disponível na Cardume. Fica a minha dica. Acho que é uma aula para quem escreve roteiros e para realizadores de cinema. Acho também que é uma delícia para qualquer público assistir, para cinéfilos e para pessoas comuns, assim, que não necessariamente trabalham com isso ou consomem isso de uma maneira tão assídua, mas assim, a Cardume ela é repleta num streaming só de curta-metragem, tem muita coisa maravilhosa lá. Então fica a minha dica também desse streaming, que eu acho que tem que ser valorizado e aplaudido. Mas o Véu de Amani tá lá, aconselho muito a assistir. Se você já viu, deixa aqui nos comentários o que que você achou, suas impressões. E se você não viu, corre lá, assiste na Cardume, depois volta aqui e conta também o que achou. Né? O negócio é a gente falar sobre o assunto e manter o diálogo vivo. Assim. Acho que a troca de experiências e vivências e percepções ela é fundamental para que a gente continue produzindo e vendo novos elementos de coisas que a gente já viu. Assim. Então, vai ser maneiro poder ter você comigo nesse diálogo e nesse debate. E até a próxima vez que eu voltar aqui com um novo filme.